Bioestatística, Cálculos, parte 3. Dando continuidade aos estudos da estatística aplicada à saúde, vamos entender as medidas de dispersão. A partir das medidas de dispersão, nós vamos poder observar o quanto longe os dados estão da média. Então, para calcular as medidas de dispersão, nós precisamos antes calcular as medidas de posição, ou seja, aquelas medidas, de tendência central. A medida de dispersão, eles vai nos dizer se temos dados muito dispersos e se eles estão muito longe da média ou não. Bom, nós estudamos até agora as medidas de posição, ou medidas de tendência central, que são, como eu disse, pré-requisitos para estudo das medidas de dispersão. Quais seriam essas medidas de posição que nós já vimos? Média, moda, mediana, A média, nós temos a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, tá certo? As medidas de dispersão que estudaremos são amplitude, variância e desvio padrão. Só lembrando, o conceito de medidas de dispersão, elas possibilitam construir estimativas de erro de uma pesquisa e analisar a dispersão entre seus dados. São medidas obtidas a partir das medidas de posição. A primeira medida de dispersão que nós vamos estudar é a amplitude. O que é amplitude? Ela representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Então, amplitude é igual ao maior menos o menor dado. Outra medida de dispersão que vamos estudar é a variância. O que é a variância? Representada pelas letrinhas VAR. É uma medida de dispersão que mostra o quão distante os valores estão da média. E o desvio padrão também é uma medida de dispersão, representado pelas letras sigma, x, é uma medida que indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Nós vamos estudar e aprender a calcular cada uma dessas medidas de dispersão, Vamos começar pela amplitude. Então, amplitude representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados, tá? Eu tenho um conjunto de dados, a diferença entre o maior e o menor, eu chamo de amplitude. A amplitude, ela mostra a dispersão dos valores numa série, ou seja, o quão separados esses números estão. Se a amplitude for um número elevado, então os valores da série estão distribuídos afastados. Se a amplitude for um número baixo, então os valores da série estão próximos uns dos outros. Amplitude média é a média aritmética entre o maior valor e o menor valor da série de dados. Dentro desse conteúdo amplitude, na previsão do tempo, a gente tem um termo chamado amplitude térmica. É um dado estatístico, muito usado na previsão do tempo. Um dia com alta amplitude térmica faz com que as pessoas saiam de casa muito agasalhadas e, à medida que o dia vai passando, são obrigadas a retirar a roupa. Por quê? Porque a temperatura subiu demais. Então, começa com a temperatura baixa e, no final do dia, a gente está com a temperatura alta. Então, isso revela uma alta amplitude térmica, tá? Então, altas variações de temperatura ao longo do dia. Bom, então vamos ver como é que a gente calcula a amplitude, Calcule a amplitude da série de dados. Então, seja esse conjunto de números aí, eu quero saber qual que é a amplitude desses números. Bom, para calcular a amplitude de uma série de dados, é bem simples. Então, no exemplo, calcule a amplitude da série de dados. Então, tem um conjunto de 6 números, 14, 19, 20, 24, 25 e 28, e eu quero saber qual que é a amplitude.
Primeira coisa é listar os dados em ordem crescente, do menor para o maior. Depois eu identifico qual que é o menor valor, qual que é o maior valor. E, em seguida, eu subtraio o menor valor do maior valor desse conjunto de dados, tá? Então, no nosso exemplo, né, o menor valor é o 14 e o maior valor é o 28. Para calcular a amplitude, que é a letrinha A gente pega 28 menos 14, o maior menos o menor, e chego na resposta 14. A amplitude desse conjunto, dessa série de dados, vale 14, tá? Uma coisa que é importante dizer, né, que quando eu peço para calcular a mediana ela é diferente da amplitude, tá? O valor da mediana de um conjunto de dados estatísticos representa o centro do conjunto de dados, em termos de distribuição de dados, e não a sua amplitude. No caso aí desses 6 números, né, a mediana seria 20 mais 24 dividido por 2, né? Então, a mediana seria 22, tá? Então, não podemos confundir mediana com amplitude. Bom, e como que seria o cálculo da amplitude média, né? Os mesmos 6 números, como é que eu calcularia a amplitude média? Eu pego o maior mais o menor e divido por 2. Estou fazendo uma média aritmética simples. 28 mais 14 dividido por 2. 28 mais 14 é igual a 42, dividido por 2 dá 21. Então, ó, percebam que a amplitude, né, era 14 e a amplitude média 21. A próxima medida de dispersão que nós vamos estudar é a variância. É uma medida de dispersão que mostra quão distantes os valores estão da média. Então, ó, aí eu coloquei uma fórmula de variância grande porque eu considerei um conjunto, né, uma série de dados com 5 termos, né? Então, x1, x2, x3, x4, x5 são os diferentes termos daquele conjunto de dados. Quando eu faço aqui, ó, x1, né, o início aí da fórmula var, que é a variância do conjunto A, é igual a x1 menos x barra. x1 seria o primeiro termo, aquele primeiro número que vai aparecer lá no meu conjunto, né, ou o primeiro dado, menos o x barra. X barra é a média, né, que eu tenho que calcular previamente. Ou é uma média aritmética simples ou uma média aritmética ponderada. Vai depender do que o meu problema vai me apresentar. Então, é x1 menos x barra, essa diferença é elevado a 2. Então, não tem problema na hora que eu fizer a diferença que dá um número negativo. Porque na hora que eu elevar a 2, esse sinal de menos vai sumir. Mais x2 menos x barra, então o segundo termo menos a média aritmética daquele, né, conjunto elevado a 2, mais x3 menos x barra, o terceiro termo menos a média elevado a 2, e por aí vai, x4, x5. N menos 1 sobre N menos 1 é porque aqui eu estou considerando que eu peguei uma amostra da minha população. Se eu tiver um conjunto, né, inteiro, né, se eu tiver a minha população completa ali, aí não vai ser N menos 1, vai ser só N. Vamos ver cada exemplo aí para vocês entenderem. x1 menos o x barra, né, onde que a setinha vermelha está indicando, eu posso chamar esse primeiro termo aí da minha soma, né, de desvio, tá? Então, na hora que eu subtraio do meu primeiro termo, né, a média, eu vou ter um desvio, tá certo? A variância, né, eu posso considerar que a variância é igual ao desvio padrão elevado ao quadrado, tá? É a fórmula de variância também. Se eu tiver o desvio padrão, elevei ele ao quadrado, eu tenho o valor da variância. Bom, então vamos ver como que se calcula a variância, né? Calcule a variância do conjunto de dados abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 5, 6, 8 e 14. Vamos ver quanto que vale a variância dessa série de dados, desse conjunto de dados, tá? No caso aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, são 5 números. Então, eu falo que tem 5 termos. Para calcular a variância, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a média aritmética dos dados, né?
No caso aqui é uma média aritmética simples, porque eu não falei que o 2 tem algum peso, que o 5 tem algum peso, tá? Então, vamos ver como que seria a média aritmética simples desses 5 números. Para calcular a média aritmética simples, né, que eu vou chamar de x barra, que a gente já até aprendeu a calcular na calculadora, Cássio, basta somar os termos e dividir pela quantidade de termos. Então, eu vou fazer 2 mais 5 mais 6 mais 8 mais 14 e dividir por 5. Por que por 5? Porque eu tenho 5 números, né? Então, ó, fazendo a soma, eu chego ao valor de 35, divido por 5, vou chegar a 7. Então, 7 é a média aritmética simples, né, desse conjunto de dados aí. Então, para calcular a variância, né, desse conjunto de dados, a fórmula é var do conjunto A, no caso eu chamei isso aí de conjunto A. Var é igual a x1 menos x barra elevado a 2, mais x2 menos x barra elevado a 2, mais x3 menos x barra elevado a 2, mais x4 menos x barra elevado a 2, mais x5 menos x barra elevado a 2, dividido por n, que é o número de termos, né? No caso aqui, o conjunto de dados, eu não falei que é uma amostra, tá? Vamos ver isso aí. Acompanha aí comigo a setinha para a gente ver o que é o x1. Olha aí, ó, x1 é o primeiro termo do meu conjunto de dados, que no caso vale 2, tá? E o que é o x barra? Olha a setinha azul. É a média que a gente calculou, né? Foi o que a gente calculou no início. X barra, então, é igual a 7. X2, né, é o segundo elemento lá do meu conjunto de dados, que no caso é o 5. E x barra é a média, né, que nós calculamos. E por aí vai, né? X3 é o número 6, x4 é o número 8, x5 é o número 14. E aí, substituindo na fórmula, né, todos os dados, né, x1, x2, x3, fazemos as subtrações, elevamos ao quadrado, depois fazemos a soma, fazemos a divisão, chegamos ao valor de variância igual a 16. Então, ó, a variância desse conjunto de dados aí vale 16. Esse número vai me mostrar o quão distante os dados estão da média, tá? Aí, às vezes esse número assim, pura e simplesmente, né, às vezes não nos diz nada. O legal é quando eu tenho, né, vários dados que eu quero comparar a variância entre eles, tá? Aí ela vai ter mais sentido para a gente. Então, a gente vai ver um outro exemplo, né, que vai facilitar essa compreensão. Por enquanto, né, vocês vão resolver, né, a variância aplicando essa fórmula, né, para vocês entenderem como que o cálculo é feito. Depois eu vou ensinar a fazer o cálculo na calculadora Cássio, né? E aí vocês não vão nem perceber nessas subtrações, elevado ao quadrado, adições, vai só entrar com os dados e aí a calculadora vai fazer tudo isso para você. Mas é importante você saber o que está por trás, né, daquela programação lá da calculadora. Bom, nesse exemplo, né, o dono de um laboratório de análises clínicas, ele precisa saber, em média, quantas coletas de sangue cada técnico faz por dia. Ele tem conhecimento que nem todos conseguem fazer a mesma quantidade de coletas e pede para um de seus técnicos, e pede para que cada um de seus técnicos registre a produção em uma semana de trabalho. Então, olha só, na tabela aí, né, eu tenho a quantidade de coletas, eu tenho 4 técnicos, que eu chamei de A, B, C e D. E eles fizeram, né, foram anotando na semana, na segunda-feira, quantas coletas que cada um fez. Então, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eles foram anotando, ó, na segunda o técnico A fez 10 coletas, na terça fez 9, na quarta fez 11, né, na quinta fez 12, e aí fez isso para os 4 técnicos. Nesse caso aqui, quando eu calcular a variância, ele vai nos ajudar a identificar qual que o técnico é mais regular desses 4, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ver mais sentido no cálculo da variância, a importância desse cálculo para a gente poder comparar cada técnico aqui. Então, para cada linha aqui, ó,
eu vou ter um valor de variância, tá? Então, vamos ver como que é isso. Bom, inicialmente, é necessário calcular a média aritmética de cada técnico, tá? Então, eu vou lá para os dados do técnico A e vou calcular a média aritmética dele. Então, ó, eu representei pela última coluna aí que está escrito X barra. Então, ó, a média do técnico A vale 10. Como é que eu faço essa média? Né, ó, eu somo o número de coletas de cada dia e divido por 5. Então, para calcular a média do técnico A, né, pode usar lá a calculadora Cássio, ou então pode fazer assim, ó, 10 mais 9 mais 11 mais 12 mais 8, faço, né, essa soma e depois divido por 5, porque foram 5 dias na semana. A média do técnico B, 15 mais 12 mais 16 mais 10 mais 11 dividido por 5, dá 12,8. A média do técnico C, 11 mais 10 mais 8 mais 11 mais 12 dividido por 5. A média do técnico C dá 10,4. E a média do técnico D, 8 mais 12 mais 15 mais 9 mais 11 dividido por 5 deu 11. Olha para vocês verem aí, ó. O dono, ele observa que o técnico B, né, tá indicado aí pela setinha vermelha, né, ele fez em média 12,8 coletas por dia. Mas ele observa o seguinte, que na quarta-feira, né, enquanto na quarta-feira ele efetuou 16 coletas, na quinta ele só fez 10. Olha que diferença, olha. Num dia ele faz 16, no outro ele faz 10, né? Então, ele percebe que há uma grande variação entre as coletas de sangue de cada técnico. Então, o cálculo da variância, neste caso, ele vai mostrar o quão distante os valores estão da média, né? Então, eu tenho uma média de cada técnico e como que as coletas, né, acontecem ao longo da semana, né? Está muito longe dessa média, tá certo? Bom, então eu coloquei aí a fórmula da variância, né? Então, a variância do técnico A vai ser x1 menos x barra, ou seja, primeiro termo aí, né? A primeira coleta aí do técnico A da segunda-feira, menos a média. Vamos ver como que é isso. Olha só, acompanha a setinha vermelha para ver o que é o x1 do técnico A. Depois, o que é o x2 do técnico A. O que é o x3 do técnico A. x4, x5, né? Então, para a gente entender o que é cada coisa aí na fórmula. Esse x barra aí, né, ó, x1 menos x barra, é a média aritmética simples, que nós já tínhamos calculado em primeiro lugar, né? A média do técnico A vai ser 10. Então, ó, x1 menos 10, x2 menos 10, sempre o x barra aqui, né, acompanha aí com a setinha vermelha, ele vai ser substituído pelo número 10, que é a média de A, tá? Na fórmula, né, o N é o número de termos, que no caso, como a gente fez a coleta em 5 dias da semana, o N vai ser igual a 5, né, para todos os 4 técnicos. São 5 termos. Bom, então depois que a gente substituiu os valores lá na fórmula de variância, né, nós chegamos aos resultados. A variância do técnico A vale 2, a variância do técnico B vale 5,36, a variância do técnico C vale 1,84 e a variância do técnico D vale 6. E aí, ó, pela variância, qual que é a menor variância dos 4 técnicos? É do técnico C. Menor variância é 1,84. Então, eu falo que o técnico C ele é o mais uniforme. Olha só, ele nem tem a melhor média, mas é um funcionário mais regular, né? Enquanto, né, que a maior variância, que é igual a 6, é do técnico D. Ou seja, quanto maior a variância, mais distante da média. Então, quer dizer, portanto, é um funcionário mais desigual, mais irregular, tá? Nesse exemplo de cálculo de variância, tá? Nós vamos ver aqui que a gente vai ter que calcular a média ponderada.
Porque olha aí para vocês verem, os dados, eles foram fornecidos, mas com peso. Vamos ler o enunciado aí do exemplo. Foram pesquisadas as idades das pessoas de um grupo e obtiveram-se os seguintes resultados. Calcule a variância desse conjunto de dados. Então, número de pessoas. 5 pessoas com idade de 12 anos. 22 pessoas com idade de 18 anos. 25 pessoas com idade de 27 anos. 16 pessoas com idade de 32 anos. 3 pessoas com idade de 40 anos e uma pessoa com idade de 65 anos, tá? Então, um total de 72 pessoas foram, né, que a gente pesquisou a idade, e aí a gente quer saber, né, qual que é a variância, né? Então, primeira coisa é calcular a média aritmética. No caso aí é uma média aritmética ponderada. Por que é uma média aritmética ponderada? Porque olha só, eu tenho uma idade de 12 anos repetindo 5 vezes. Então, esse 5 aí é o peso do 12. Já o 18 anos, olha como é que ele tem um peso alto. Ó. 22 pessoas têm peso alto. 27 anos é o que mais aparece, né? A idade que mais aparece. 25 vezes, né? Se eu fosse pedir a moda desse conjunto de idades aí, né? Dessas 72 pessoas, qual que é a idade que mais aparece? 27, porque olha lá, ele aparece 25 vezes, é o peso da idade de 27, tá? Então, ó, a média ponderada vai ser a idade vezes o número de vezes que essa idade aparece. Então, 12 vezes 5 mais 18, né, 18 anos, 22 vezes 22, porque aparece 22 vezes, mais 27 vezes 25, mais 32 anos aparecem 16 vezes, então 32 vezes 16, mais 40 vezes 3, mais 65 vezes 1, dividido pela soma dos pesos. Nos pesos aqui no caso é o número de pessoas. Né? Já, o quadrinho lá, a tabela já até me trouxe esse total, que dá 72. Então, calculando a média ponderada, eu chego ao valor de 25,4. E aí, a partir da média calculada, eu vou calcular a variância. Bom, a variância agora, né, eu vou ter, ó, são quantas linhas que a minha tabela trouxe? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, minha variância vão ter 6 termos, tá? Mas não necessariamente eu vou dividir aqui o n por 6. Por quê? Porque, na verdade, né, o 12 vai repetir 5 vezes, o 18 vai repetir 22 vezes. Então, na verdade, o peso aqui, o n, né, a minha amostra, são 72 pessoas. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui quando for média ponderada, tá? Porque aqui ó, é o número de peso, eu tenho que somar os pesos. E aí, na hora de calcular a variância também, né, aquele desvio lá, ó, x1 menos x barra, quer dizer, o primeiro termo menos a média elevada ao quadrado, aqui eu vou ter que fazer vezes o peso, né? No caso ali, ó, por quê? Porque esse primeiro termo aqui da minha fórmula, ele na verdade ele repete 5 vezes, né, que é o peso daquela idade. Então eu vou fazer 12 menos a média, né, 12 menos 25,4, que é a média que eu calculei, elevado ao quadrado, isso é da fórmula, vezes o número 5, que é o peso dessa idade de 12 anos. Mais, né, a próxima idade lá, ó, 18 anos, menos a média, que é 25,4, elevado ao quadrado, vezes 22, que é o peso dessa idade, né? Mais 27, que é a próxima idade aí, ó, 27, menos a média, que é menos 25,4, elevado ao quadrado, vezes o peso do 27, que é 25. Mais 32, menos a média, 25,4, elevado ao quadrado, vezes 16. Mais 40, menos a média, né, o x barra é a média, 25,4,
Aí faço a subtração, elevo ao quadrado e multiplico por 3, que é o peso dessa idade de 40. Mais 65 menos a média, 25,4 elevado ao quadrado, vezes 1. Fazendo essa continha aí, né, numerador, eu chego ao valor de 5.071,12, divido por 72, né, que é a soma dos pesos, que no caso lá é total de pessoas. E eu vou chegar ao valor de 70,4. Então, essa aí é a minha variância. Então, se eu for analisar nesse resultado, variância igual a 70,4, eu percebo que, olha só, a média deu 25,4 e a variância 70,4. Então, é um valor alto, né? O que esse valor alto me indica nessa pesquisa? Né? Ele indica que os dados eles estão distantes da média. Se a média é 25,4, a variância deu 70,4, né? O grupo de pessoas pesquisadas, a média da idade delas é 25,4, mas no grupo a gente tem muita gente mais velha e temos muita gente, né, muitas pessoas também mais novas. No caso aí, né, nesse conjunto de dados, se eu fosse calcular a amplitude, né, eu faria 65 menos 12, eu chegaria ao valor de 53. A amplitude seria 53 anos. Quer dizer, a faixa, né, da maior, entre a maior e a menor idade, tá?